Fala, empreendedores, aqui é o Francisco do canal Francisco Empreendendo. No vídeo de hoje vamos falar sobre um tema aí que muito interessante, comecei a estudar, que é sobre desglobalização. É um tema que é um pouco recente até, não é muito falado, mas como eu estou estudando sobre, eu decidi trazer algumas informações aqui no vídeo. Mas para a gente poder saber o que é desglobalização, o ideal é a gente saber primeiro o que é globalização. Bom, globalização foi um processo aí onde o mundo ele começou a se integrar entre países, né? E no caso, um país começar a comercializar com o outro, prestar serviço um para o outro, trazendo um mercado mais diversificado e barateando muitos produtos, porque em alguns países a terra é melhor para produzir tal produto, outra é a mão de obra mais barata, e assim o mundo ele foi se integrando. Porém, com alguns acontecimentos, começar explicando o começo da desglobalização. Ela teve um começo assim, meio que um estopim desse termo, em 2008, quando teve a crise lá nos Estados Unidos, crise conhecida como subprime. Foi uma crise de 2008 que acabou com a bolsa americana, que inclusive quebrou um grande banco lá, que é o Lehman Brothers, lá dos Estados Unidos, e que isso afetou todos os mercados do mundo. A partir desse acontecimento, muitos economistas começaram a estudar a possibilidade de, em vez de muitos países dependerem de um só, ou depender de alguns países, que nem no caso dos Estados Unidos, hoje é considerado um país líder mundial, né? Porque além da moeda dele ser a maior, com maior cotação no mundo, ele é um país que tem muita influência sobre o mundo também. E inclusive outro acontecimento aí que fez com que revesse esse conceito de globalização para ver se é o melhor foi a questão aí da pandemia que a gente passou, e também a guerra que está acontecendo lá na Ucrânia. Um continente que está sofrendo bastante com a guerra, por exemplo, foi a Europa, né? A Europa que era um continente que dependia bastante do gás natural lá da Rússia, está sofrendo bastante aí com o reabastecimento de gás natural. Inclusive para eles que usam bastante no inverno, né, que eles usam para poder aquecer as casas, eles estão sofrendo bastante com isso. Muita gente ficou com receio, começaram a estocar gás. Foi que nem a época aqui no Brasil, quando os caminhoneiros pararam e todo mundo achou que não ia ter mais comida no mercado. Foi mais ou menos assim um movimento de mercado, né? O pessoal correu para poder abastecer para não ficar sem. E em questão da pandemia, o que afetou bastante aí, além da parte de espalhar, né? O Covid se espalhou pelo mundo por conta da globalização, né? Que as pessoas transitando para outros países, mercadoria indo para outros países, isso acabou espalhando mais o Covid. Mas também um outro fator, principalmente econômico, é a questão da China, né? A China é uma das principais potências aí em questão de tecnologia. Ela produz para diversas fábricas, inclusive a Apple tem uma fábrica lá. Provavelmente vai até migrar para outros países, que é até esse fator que a gente está estudando, que é a desglobalização. No caso, sofreu bastante muitas empresas tecnológicas nessa época, porque não tinha como produzir, inclusive no setor que eu trabalho hoje, que é automotivo, a gente sofreu bastante com a reposição de chips, porque não estava vindo e os que estavam vindo não era de boa qualidade, então a gente ficou um bom tempo aqui não conseguindo atender os clientes que precisavam de chips, e quando a gente tinha, era um valor muito caro comparado com o que era antes, fazendo muitos clientes sofrerem com isso, porque ou ele repassava para o cliente ou ele ficava no prejuízo. Mas e o mundo? O que está fazendo a respeito a isso? Bom, muitos países estão tomando medidas protecionistas, várias medidas para poder incentivar o comércio local e também desestimular o comércio internacional. Como, por exemplo, o protecionismo comercial é uma prática utilizada. Seria, por exemplo, no caso dos benefícios para os produtores, né, da região, que são subsídios, como por exemplo isenção de imposto,
esse tipo de coisa relacionada, tipo, é o que o governo consegue fazer, né? Fazer injeção de imposto, taxas alfandegárias, que esse é o caso dos produtos de fora, já entrando na parte exterior, que é algo que desestimula o mercado exterior, que são as taxas alfandegárias, que também entra a questão do antidumping, como por exemplo um país que vende arroz, por exemplo, a China vende arroz aqui para o Brasil. E aí a gente taxa eles por conta do arroz que eles vendem para cá ser mais barato do que a gente produz. Então a gente taxa eles para estimular a produção interna. Isso até já fiz um vídeo sobre, que é antidumping, quem quiser ver, eu vou deixar aqui um card para você ver. Mas então, a pergunta que não quer calar, o que é melhor, né? É melhor a globalização ou a desglobalização? A gente não sabe ainda até praticar ambas, né? Hoje a gente pratica a globalização, a gente sabe os benefícios e também sabe o que não é bom. E aí eu separei aqui alguns pontos positivos e negativos de ambos para a gente poder analisar e também poder entender sobre ambos. Bom, no caso do lado positivo da globalização. Bom, a globalização ela ajudou muito no processo aí de revolução industrial, no processo de tecnologia. Muitos países cresceram muito com isso. Porém, tem a questão dos países de terceiro mundo que sofreram com isso porque esses países de terceiro mundo acabaram sendo deixando de lado pela globalização, por não terem o que a globalização pede, que é, por exemplo, mão de obra qualificada, produção, produtos interessantes para o mercado. Por exemplo, a África. A África é um país aí que é rico em várias matérias-primas, várias coisas interessantes, porém não tem mão de obra qualificada, não tem muita tecnologia comparado com outros países. Então a globalização acabou deixando o continente da África um pouco de lado. Bom, agora em questão aí da desglobalização. A desglobalização, um lado bom dela seria a independência de cada país, né? Se cada país produzisse o que... Não levando para o lado tanto... Levando um lado extremo, né? A gente não depender de outros países. A gente pode até depender um pouco, mas não 100%. Mas, por exemplo, levando para um meio termo, a desglobalização ia levar mais independência para o país, fazendo com que acontecimentos externos não afetassem tanto como afetam hoje o país. Também ia gerar aumento redução do desemprego, né, local, que se as pessoas estão evitando comércio com outros países, mesma forma também comércio e serviço, que seria voltado mais para a parte interna. Isso pode ser incentivado pelo próprio governo, ajudando empresas que buscam ter funcionários apenas nacionais, com redução de impostos, entre outros. Bom, agora o lado negativo da desglobalização, pelo menos a curto prazo, seria, por exemplo, o desabastecimento de alguns produtos, porque muitos produtos aqui são totalmente dependentes de lá, ou grande parte de lá. Por exemplo, a cerveja. A gente é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, porém o lúpulo, que é o principal ingrediente da cerveja, né, ele praticamente não é produzido aqui no Brasil. Então, seria, por exemplo, um produto que, com um corte da globalização assim extremo, seria um produto que iria desabastecer aqui no Brasil. Também uma outra coisa que poderia ser considerada negativa, né, com a desglobalização, é o encarecimento dos produtos, porque se os produtos não têm o preço competitivo, que normalmente é criado quando você internacionaliza, muitos produtos aqui ia ficar mais caro, porque os concorrentes de fora não ia poder brigar aqui dentro, entendeu? Então você ia ficar dependente dos produtores locais ou regionais. Uma outra coisa que eu acredito que poderia acontecer também é a queda do dólar, porque como o dólar é forte como é hoje por conta da globalização, eu imagino que com a desglobalização
imagino que o dólar cairia, né? Porque ele não seria a mandadora do mundo, né? Seria mais só um país aí que produz internamente. Bom, nessa questão é uma opinião minha mesmo, não tem base científica. Se você tiver alguma opinião sobre isso, deixa aqui nos comentários, que eu vou estar olhando, discutindo também lá nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de compartilhar para outras pessoas aí que você acredite que vai achar interessante. Se inscrever também é importante para poder estar sempre acompanhando os vídeos e ativar o sininho para quando sempre que sair os vídeos, né, são semanalmente, você receber aí nas suas notificações. E sempre curtir aí para poder fortalecer o canal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!